Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar, olha, lá no século XVIII. Isso aí. Um período que pode parecer estranho, mas o Fernando Vidal chama de o século da psicologia. A gente vai usar o capítulo dele, né? Do História da Psicologia. Pois é, parece contraintuitivo, né? A gente pensa logo em laboratório, o Wundt, século XIX. Sim. Mas o ponto do Vidal é que já no Iluminismo, essa tal de psicologia já era vista como, assim, super importante. Tem até uma citação ótima do Mingard, lá por 1770. Ah, eu vi essa. Dizendo que sem a psicologia a gente não conseguiria julgar nem decidir nada com segurança. E isso valia para teologia, ética, política, para tudo. Era tipo a ciência base, sabe? Como ela se formou, que debates rolavam e como ela foi entrando em outras áreas, essa psicologização. Exato, e vamos seguir a lógica do capítulo mesmo, né? Quase como uma revisão para quem está estudando isso agora. Perfeito. Então, acho que o primeiro ponto é aquela distinção importante, né? Era uma disciplina, mas não uma profissão. Isso, fundamental. Existiam os praticantes, os saberes, os métodos, em discussão, publicações, até nas universidades ela aparecia. Mas não tinha um departamento próprio, essas coisas. Não, geralmente era ensinada junto com física ou metafísica. Mas já tinha debate, método, sabe? Característica de disciplina intelectual mesmo. O Kant até falava que merecia ser autônoma. Isso é importante porque, bom, desafia aquela ideia mais comum, né, do Ebbinghaus, longo passado, breve história, como se tudo antes fosse só filosofia. Exatamente. O Vidal argumenta forte contra isso. Ele mostra que essa psicologia do século XVIII já tinha um pé bem firme no empírico. Empírico como? Baseado em quê? Da observação, na experiência. Eles usavam muito um método que chamavam de análise. Análise. Tipo, decompor os fenômenos da mente, né? Pensamentos, emoções, em partes menores, geralmente ligadas às sensações. A ideia era entender a mente a partir do que se vivenciava, e não ficar só deduzindo de uma alma abstrata. Entendi. Então já tentavam fazer uma ciência da mente com base no observável, mesmo que a observação fosse mais a introspecção, né? Sim. E isso, claro, gerava debates sobre o próprio método, como Schutz na Alemanha, que questionava como que a gente observa propriamente sem mudar o que está observando. Boa pergunta. Pois é. Ou o Trembling, que sugeria que a psicologia devia se especializar tipo a física, focar nos sentidos ou nas emoções, em vez de todo mundo tentar criar um sistema completo da mente. Faz sentido. E a palavra em si, psicologia, surgiu aí? O termo formal psicologia apareceu antes, na verdade, lá na Alemanha protestante, com Goclenius, 1590. Mas a raiz é mais antiga, vem de Aristóteles, da psuque. A alma como princípio vital, né? Que incluía plantas, animais. Isso, inicialmente era uma ciência mais ampla dos seres vivos, mas com o tempo a ideia de alma foi se focando mais em mente, consciência. E aí complicou para fazer ciência empírica disso, imagino. Exato. E estudar empiricamente algo visto como imaterial era um desafio. Alguns ainda mantinham um foco mais metafísico, mas a tendência maior foi focar nos fenômenos mentais observáveis e na relação com o corpo, com a experiência. E foi essa mudança, esse foco na mente e na experiência, que levou a tal psicologização que você mencionou. Exatamente. O empirismo ajudou muito nisso. Locke, principalmente. O livro dele virou tipo um manual de como a mente funcionava pela experiência. A tábula rasa, né? Isso. E o Condillac, na França, radicalizou ainda mais com o sensacionalismo. Tudo viria das sensações. Tá, mas e como aplicaram isso na prática, em outras áreas? Em várias. Na lógica, por exemplo, passaram a ver a lógica não só como regras, mas como uma descrição de como a mente realmente pensa. Uma história natural do entendimento. Interessante. E na filosofia moral também. Tentaram basear a ética nas sensações de prazer e dor, ou num sentido moral, como Hutchison ou Adam Smith. A psicologia virou a base para entender como a gente conhece e como a gente deve agir. Entendi. Ok, então recapitulando rápido para quem está anotando. Século XVIII, psicologia como disciplina intelectual, não profissão ainda.
já com o foco empírico na análise da experiência e começando a influenciar outras áreas, a tal psicologização. Perfeito. E é bom lembrar que essa abordagem variava um pouco. Ah, é? Como assim? Bem rápido. Na Escócia, eles gostavam mais do termo ciência do homem, bem focada no método experimental para questões morais. Hume, Stuart. Na França, eles meio que evitavam a palavra psicologia, por causa da ligação com a alma. Preferiam a análise das ideias, ideologia, com Condillac e Tracy, foco na sensação, às vezes até materialista. E na Alemanha? A Alemanha foi onde mais se produziu. Tinha um sistema do Wolff que dividia psicologia empírica e racional. E foi lá que surgiu a antropologia como ciência do homem e também a crítica do Kant, né? Dizendo que a psicologia era empírica, descritiva, mas não uma ciência tipo a física. Muita coisa acontecendo. E tudo isso se encaixava numa ideia maior de antropologia, né? A ciência do homem do século XVIII. Exatamente. E muito ligada àquele ideal do iluminismo de perfectibilidade humana. A ideia de que a gente podia se aperfeiçoar pelo conhecimento, pela razão. Mas aí entra uma tensão que o texto aponta que eu achei bem interessante. Como eles conciliavam esse estudo empírico da mente, cada vez mais ligado ao corpo, ao cérebro, com as crenças religiosas numa alma imaterial. Essa é uma parte fascinante, porque eles tentavam integrar as duas coisas. Autores como o Charles Bonnet ou o David Hartley. O que eles faziam? Investigavam a fundo a relação mente-corpo, a base fisiológica das ideias. O Bonnet até disse que a gente só conhece a alma através de seus efeitos via corpo. Mas eles não abandonavam a crença na alma imaterial, na imortalidade, na ressurreição. Era uma tentativa de fazer a nova ciência da mente conversar com a visão religiosa tradicional, juntar neurofisiologia e religião, de certa forma. Uau! Que complexo. Então, resumindo, geral, para quem está estudando, o século XVIII foi chave para a psicologia como disciplina, já era empírica, analítica, era vista como super útil, a mais útil das ciências, influenciou outras áreas, teve variações regionais e ainda lidava com essa relação complexa mente-corpo-alma. Exatamente. E entender isso ajuda a gente a ver que muitos debates de hoje sobre método, sobre o que é a psicologia, o lugar dela, não são tão novos assim. É uma busca longa, né? Com certeza. E para quem é estudante de psicologia e está ouvindo a gente, pensem nisso. Vocês fazem parte de uma jornada intelectual muito rica que começou séculos atrás. O valor do que vocês estudam já era reconhecido lá no Iluminismo. É uma baita herança. E fica a reflexão, né? Será que aquela tensão lá do século XVIII entre investigar a mente empiricamente e lidar com as grandes questões alma, consciência, destino, não aparece ainda hoje, de outras formas, nos desafios da psicologia contemporânea? Boa pergunta para a gente pensar.